Irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra aqui com você. Você que trouxe a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Se você não trouxe, fique tranquilo, tá? Nós temos aqui, vai passar no Data Show aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo, você vai poder acompanhar aqui. Fique em paz se você não trouxe aí, se você não tem a Bíblia física aí, ou seja, ela no seu celular, mas fique tranquilinho que a gente vai passar no Data Show e a gente vai falando aqui também, tá? Pode ficar tranquilo que sem acompanhar a leitura ninguém fica não, tá bom? Nós estamos hoje aqui, vamos falar um pouquinho, né, esse culto ao Senhor, porque o culto ele é do Senhor, ele é para o Senhor. Nós aqui faremos hoje aqui, estamos fazendo, né, prestando esse culto aqui unidos com as famílias. Deus abençoe cada familiar aí que ouviu o convite do seu familiar, que te ama muito, que você está aqui nessa manhã, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida, volte sempre, a casa é de Deus, a casa é sua e para nós é uma honra tê-los aqui. Mateus 7, vamos ler do 24, Mateus 7, 24. Mas antes de eu ler aqui, feche seus olhos, curve sua cabeça, eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós aqui queremos dar graças ao Senhor. Sim, Pai, nós não cessaremos de agradecer ao Senhor por todos os teus benefícios, por tudo que o Senhor proporciona nas nossas vidas. Eu quero te agradecer nessa manhã, ó Pai, por cada casa aqui representada, por cada família aqui representada. Famílias do Senhor, e a família é um projeto do Senhor. A família é um plano do Senhor. Meu Pai, que nessa manhã nós possamos ser ministrados aqui pela Tua Palavra. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa nos trazer entendimento, clareza de tudo aquilo que vai ser falado aqui nessa manhã. Senhor, eu já oro aqui, ó Pai, por cada pai de família aqui representado. Aqui por cada esposa, por cada filho, que se forma uma família. Que nessa manhã, ó Pai, nós possamos reavivar o nosso coração e ter essa convicção de que o Senhor ama a família e que a família é um projeto do Senhor que jamais será falido, que jamais será destruído, porque o Senhor, ó Pai, que criou, o Senhor que realizou. Então nessa manhã, ó Pai, que cada um de nós aqui unidos possamos ter o nosso coração queimando e tendo essa convicção. Pai, eu oro nessa manhã também por cada família, ó Pai, que por algum motivo, Deus, tem passado por lutas, por dificuldades. E até mesmo, ó Pai, os membros aqui dessa casa, dessa família, membros de muitas famílias estão pensando em desistir, porque eles não acreditam mais que tem como ter uma família feliz, uma família com paz, uma família com alegria. Mas nós sabemos que isso é uma verdade, e essa verdade o Senhor nos deixou, e nos deixou uma direção de como ter um lar feliz, de como ter um lar abençoado, de como ter um lar de paz. Então eu oro, Pai, por cada casa, por cada família, nessa manhã que tem passado por conflitos, por dificuldades, que tem passado por turbulências nas suas vidas. Mas eu oro nessa manhã te pedindo, ó Pai, que eles possam ser alcançados e tocados por Ti, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abriram aí? Vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, ou não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, falar hoje aqui um pouquinho sobre família. E verdade é que se nós formos observar, e não é muito difícil, eu tenho certeza que eu poderia pegar um microfone aqui, colocar na mão de todo mundo aqui, que cada um ia ter algo para falar, de como que as famílias têm sido atacadas, de como que tem tentado a cada dia destruírem, aniquilarem um plano perfeito que Deus fez e executou, que é sobre família.
Quantos de vocês que estão aqui, que escutam dizer que esse modelo de família, de pai, mãe, filhos, esse tipo de modelo de família, isso aí é algo ultrapassado que deveria acabar? Quantos de vocês já ouviram isso aí? Creio que assim como eu aqui, a maioria já ouviu isso aí. E tem sido muito defendido isso aí nesses dias, de dizerem, não existe isso de família tradicional. Não existe isso de família, não existe isso de ter que ter homem, mulher e filhos e pronto, isso não é família. Seja o que for, pode ser uma família da maneira que for, do jeito que você entender, e nós sabemos que isso não é uma verdade. Porque a palavra de Deus nos atesta, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que não é assim. A família, ela é um plano perfeito de Deus. E se nós formos olhar em toda a palavra, desde lá do início, Deus ele criou, Deus ele instituiu a família. Mas também em contrapartida nós vamos ver de como que o inimigo da família em todo o tempo, não só hoje, e isso que nós estamos vivendo aqui hoje, irmãos, eu quero dizer para você, não é algo novo. Dizer de destruir famílias, de aniquilar famílias, de dizer que isso não é algo que existe, dizer que isso é uma invenção humana, não é de hoje, isso é desde lá de trás, que as famílias são atacadas. Irmãos, então nós vamos ver aqui em toda a palavra de Deus, e eu tenho aqui inúmeros textos aqui, que eu poderia citar, mostrando desde lá de trás, como que famílias são atacadas, famílias, elas são a cada dia tentativas de destruir esse plano perfeito de Deus. E aqui nós vamos ver, irmãos, eu quero compartilhar aqui nessa manhã esse texto que nós acabamos de ler, sobre família, falar um pouco sobre nós estarmos aonde que o Senhor quer, e qual é a forma de nós termos uma família com paz, com alegria, lembrando que já de imediato, está com a sua família centrado naquilo que Deus planejou, no plano perfeito de Deus. Ela não vai te livrar das lutas, não vai te livrar das dificuldades, ela não vai te livrar dos problemas, ela não vai te livrar das coisas desse mundo. Eu e você estamos aqui, amém? Amém, irmão? Nós estamos nesse mundo. Então, consequentemente, nós vamos passar as lutas, as dificuldades, os problemas que existem aqui nesse mundo. Mas nós precisamos entender o que Deus quer fazer comigo, o que Deus quer fazer com você, nesses dias, acerca de família. E aqui nesse texto que nós lemos aqui, se você for ler ele todo, aqui Jesus vai estar no monte dando alguns ensinamentos. Ensinamentos valiosíssimos que servem para toda a nossa vida e em todo o tempo da nossa vida. Então eu quero aqui deixar para você uma orientação, que depois você pegue ali Mateus 7 e você examine ele todo, que ali nós vamos ver Jesus falando sobre o sermão do monte, dando algumas instruções, algumas orientações ali para as nossas vidas. E aqui Jesus ele chega nesse ponto. E aqui quando está falando que todo aquele homem, irmãos, não está aqui falando apenas de um indivíduo. Essa palavra que não serve apenas para o homem, para o masculino, vamos dizer assim, dizendo, olha, essa palavra está incumbida somente para você homem, vocês mulheres estão excluídas. Não, aqui a palavra está representando, está mostrando uma casa, está mostrando sobre uma família. E uma família, ela é composta de membros. Fala assim, uma família é composta de membros. E cada um desses membros, irmãos, assim como um corpo, ele exerce as suas funções. Então em uma casa, numa família nós temos pai, nós temos mãe, nós temos filhos. E aqueles que casaram, que ainda não têm filhos e vão ter em nome de Jesus, por enquanto eles são maridos e esposa. Mas aí nós vamos ver que cada casa existem membros. Já mandaram em direto ali para você, né, Tara? Já olharam para você, já te... Tem um casalzinho ali, amigos nossos ali, casaram recentemente, né? Ainda, por enquanto, ainda não tem filhos. E ali, na hora que a gente falou, já cutucaram eles ali. Eu falei, tá vendo aí? Então, no tempo certo, na hora certa, a família vai multiplicar em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, nós vamos ver aqui representado uma casa. E como eu disse, uma casa, ela é composta por membros. E cada membro, ele tem a sua função. Cada membro, ele tem o seu exercício. Então o homem, ele tem o seu exercício de ser o cabeça da casa. Mas antes do homem ser o cabeça da casa, existe alguém que é o cabeça dele. E o cabeça dele tem que ser Jesus Cristo, tem que ser o Senhor. Então ali existe um homem que é o cabeça. E aqui já vamos entender isso. O homem, ele é o sacerdote da casa. Ele é o cabeça da casa. Ele comanda a casa. E quando se fala de comandar, irmãos, homens aqui, varão valoroso,
Eu não estou falando de você ser o mandão, o manda-chuva, de ser o brigão. E infelizmente hoje em dia, muito isso tem sido desconstruído. Os papéis estão invertidos. E aí nós vamos ver que tem ali o homem, o sacerdote, o cabeça, ele tem autoridade, ele tem o comando dentro da casa, amém, homens? Você é o comandante ali dentro da sua casa, amém? Então, irmãos, nós vamos ver ali que tem a mulher, a esposa, a sábia, a ajudadora, aquela ali que é a sua parceira, a sua amiga, irmãos, é a sua aliada, amém? Olha para sua esposa, você que está com sua esposa aí, amém? Não é sua, aí não tem sua inimiga não. Aí tem a sua aliada, aí tem a sua amiga, aí tem a sua companheira, amém, irmão? E aí então você tem aí a esposa, e depois nós temos os filhos são heranças do Senhor. Se eu não me engano, Salmo 127, capítulo 3, vai dizer: filhos são herança do Senhor, e é um bem que Ele nos dá. Então os filhos são herança do Senhor, e o filho também ele tem um papel. Você, filho aqui, você tem um papel dentro da sua casa como membro. Você tem um papel dentro da sua casa em exercício que você precisa fazer. E sabe qual é o seu papel? Não é mandar, não é ser manda-chuva. O seu papel é obedecer o seu pai e a sua mãe. É você honrar o seu pai e a sua mãe. Porque é o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem. Então o pai, sacerdote, cabeça; a mãe, auxiliadora, ajudadora, mulher sábia que edifica o seu lar. Filhos, herança do Senhor, mas também com uma responsabilidade, que é obedecer, que é honrar os seus pais, para que os seus dias se prolonguem. E você, filho, eu não sei qual é a dimensão de proporção de dias nossos que são encurtados quando nós não honramos o nosso pai, quando nós não honramos a nossa mãe. Mas fato é, há uma promessa dizendo que se você honrar o teu pai e tua mãe, os teus dias vão se prolongar nessa terra. Então automaticamente, se você não honra, os seus dias eles são encurtados. Então, pai, sacerdote, homem, sacerdote, mulher, ajudadora, auxiliadora, e assim todos formam um conjunto e se integram o que nós chamamos de uma casa, de uma família. E aqui nesse texto nós vamos ver Jesus dando um ensinamento. E esse ensinamento que Jesus dá aqui, trazendo na memória das pessoas que estavam ali o ouvindo naquele sermão, não era algo novo. Era algo que os profetas já haviam falado. Era algo que Moisés já havia falado. Era algo que Josué já havia falado. E aqui nós vamos encontrar pessoas nesse lugar, sentado, ouvindo as instruções de Jesus que vieram daquelas gerações passadas, que os seus pais viveram, os pais viveram. E eles sabiam, eles ouviam os grandes feitos que Deus havia feito sobre cada casa, sobre cada família, o cuidado de Deus. E aqui eu não quero adentrar muito, mas lá no Antigo Testamento, nós vamos ver como que Deus cuidava de cada casa, como que Deus cuidava de cada família. E como eu disse, famílias que eram atacadas, famílias que o inimigo se levantava, mas em todas elas que tinham algo em comum, que nós vamos aprender aqui, tinham as suas vidas poupadas, por causa da misericórdia, o amor e a fidelidade de Deus. E não é diferente de nós nesses dias. E esse dia aqui Jesus estava falando com aquelas pessoas, e ele começa dizendo assim: olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, todos aqueles, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente. E aqui Jesus começa falando sobre o homem prudente. E ele vai falar de algumas coisas, algumas características. O que é ser um homem prudente? É ser um homem sábio, é ser um homem esperto, é ser um homem ativo, é ser uma pessoa proativa, dentre tantas outras coisas que tem, que você vai ver no dicionário. E aqui vai falar que o homem que ouve as palavras do Senhor e coloca elas em prática, vai se assemelhar, vai ser parecido como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui a palavra vai seguir dizendo que esse homem sábio, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram lutas, vieram ventos, vieram dificuldades, vieram chuvas, tudo isso veio sobre essa casa, mas ela permaneceu de pé. Ela continuou firme, ela não cedeu. Aqui em contrapartida também nós vamos ver o Senhor falando aqui também daqueles a qual ouvem as palavras e não colocam em prática, que vai vir os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, mas o resultado dela é que ela vai ruir. E o que a palavra está dizendo, que não só como ruir, mas vai ser grande a sua ruína. E aqui o que nós vamos ver na palavra, que Jesus deixa bem claro, nos dando uma direção para mim e para você que está aqui hoje como família.
se nós temos a nossa casa edificada na rocha, e aqui Jesus não estava falando de uma rocha física, aqui Jesus não estava falando dessas rochas que nós vemos, mas só para a gente assimilar, para a gente poder aguçar a nossa memória. Quem aqui, irmãos, tem visto aí a cada dia que passa, esse descontrole climático que nós estamos tendo? Ventanias, algo terrível. Tem hora que você vê passando tampa de caixa voando, telha voando, mas alguém aqui já viu uma rocha passando voando por aí, irmão? Misericórdia, né? Misericórdia. Graças a Deus nós não vimos ninguém aqui de nós, viu uma rocha passando, voando. Você vê o vento, você vê a chuva, vê tudo acontecendo, o rio batendo, e a rocha continua lá do mesmo jeitinho. Mas aqui o que Jesus estava querendo dizer é: e se você tem algo edificado em cima da rocha, se você tem algo construído em cima da rocha, dentro dos padrões, dentro da forma que tem que ser, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir o que for, e ela vai permanecer intacta. E aqui, irmãos, o que Jesus estava nos dizendo, e como Ele estava trazendo na memória daquele povo, refrescando a memória daquele povo, dizendo que, olha, vocês precisam ter a vida de vocês, vocês precisam ter a casa de vocês, vocês precisam ter a vida de vocês estabelecidas e construída na rocha que é inabalável. Irmãos, e essa rocha, como eu disse, não é a rocha física. Aqui Jesus estava deixando bem claro, e sabe quem é a rocha que é inabalável? Que se você estiver com tudo construído em cima dela, você não vai perecer, você não vai ser destruído. A rocha é Jesus Cristo. Se você for pegar aqui na Bíblia, entre Novo Testamento e Velho Testamento, de cara que eu já tiraria aqui mais de 50 textos bíblicos, mostrando e apontando que Jesus Cristo é a rocha, que Deus é a rocha viva. Então, se nós temos a nossa casa, a nossa família construída na rocha, que é Jesus Cristo, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir tempos difíceis, como nós estamos vivendo, mas nada disso vai te levar à ruína. E aqui, irmãos, nós vamos ver que ambas as casas, seja ela que tem a sabedoria, a prudência de ouvir e praticar a palavra de Deus, irmãos, tudo se define na base, tudo começa na base. Irmãos, hoje se nós formos fazer uma construção aqui, se eu pegar aqui do jeito que está aqui, levantar umas paredes aqui, do jeito que está aqui, ó, não sei se tem algum construtor que eu também não sou não, eu vou dar pitaco. Se eu pegar aqui hoje aqui do jeito que está, nem sei se daria para fazer isso, não, acho que dá. Pegar aqui, subir umas paredes de tijolo aqui, vou subir uma casa, bacaninha, subi parede, coloquei tudo direitinho, coloquei telhado. Irmãos, alguém chegar, só que eu não fiz o principal, alguém chegar aqui e fazer isso aqui, ó, encostar a mão, qual que é a probabilidade dessa parede cair toda? Vai cair, vai ruir, porque ela não tem base. O maior problema hoje é que tem muitas casas que está muito bonito, está com aparência linda, maravilhosa, algo assim que chama até atenção, mas não tem a estrutura. Por isso que vem o vento, por isso que vem a chuva, por isso que vem as lutas, as dificuldades, e a grande é a sua ruína. Quantos casamentos que nós conhecemos aí que está destruído? Quantos de nós aqui, irmãos, não conhecemos uma pessoa que esse ano se divorciou? Quantas pessoas que nós conhecemos, ainda mais a gente aqui da parte pastoral, vira e mexe, chega um caso, ó, a fulana abandonou a casa e foi embora, deixou esposa, deixou filho, a fulana foi embora. Irmãos, cada caso um caso. Eu quero dizer aqui para você, infelizmente, a cada dia se faz mais notório quantas casas estão em ruínas, estão sendo destruídas, porque não tem uma base, não tem um alicerce que seguraria ela nos dias dessas lutas, dessa dificuldade. Eu quero dizer para você que está aqui, você crente, você que já identifica cristão, ou você também que ainda não se identifica como cristão, a luta, a dificuldade, ela vai vir na sua casa, ela vai vir na sua família. Pastor, você está amaldiçoando? Não, irmãos, misericórdia, não estou amaldiçoando não, mas a palavra deixa bem claro, nós estamos aqui nesse mundo, as aflições, as angústias, as lutas, elas vão vir sobre a sua casa, elas vão vir sobre a sua família. Quem aqui na sua casa não estão sendo bombardeado aí, pelas coisas que estão tentando fazer aí, contra a família, irmão? Quantos filhos aqui não estão sendo bombardeados dentro das suas escolas? Quantas esposas aqui não estão sendo bombardeadas no seu serviço, dizendo, olha, na sua casa quem manda é o seu marido, mas lá em casa quem manda é eu. E outra, se ele levantar a voz para mim, eu ainda desço o braço nele. Irmão, papel invertido. Quantos filhos que estão mandando dentro de casa, no lugar do pai e da mãe?
Quantos esposos que entendem que a sua esposa você tem que lavar, passar e cozinhar e calar a sua boca? Quantas pessoas que não estão vivendo dentro das suas casas dessa forma? Quantos homens que não têm honrado o caráter, desculpa a palavra, têm sido sem vergonha, pilantra, têm deitado com outras mulheres, têm abandonado a sua casa, não têm tido um lar imaculado no Senhor? Sabe, irmão, você acha que isso não é luta? Você acha que isso não é coisas que vêm sobre cada casa e cada família? Todos nós estamos sujeitos a sofrer essas coisas sobre nossas vidas, mas nós estamos na rocha viva, eficaz, perpétua. Nós não vamos ser abalados, não vai vir ruína sobre a minha casa, sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas nós precisamos entender primeiramente e quebrar em nós esses papéis que estão invertidos, como eu falei. Irmãos, tem mãe que enche a boca para falar: meus filhos mandam mais em casa do que eu. Está errado. E eu não estou aqui agora, pelo amor de Deus, querendo mandar dentro da sua casa. Eu não estou aqui querendo te falar como você tem que fazer dentro da sua casa. Mas há papéis estabelecidos por Cristo para cada um exercer dentro da sua casa. Então, irmãos, quando um membro não faz a sua função, sobrecarrega outro membro. Então, se o pai, o sacerdote, não está exercendo o seu papel, vai sobrecarregar a sua esposa. E eu digo para você, irmãos, tem coisas que as nossas mulheres não suportam. Homens, por que Deus nos chama a estar numa posição de cuidado, a estar numa posição de ali orientar, direcionar as nossas esposas, cuidar delas? Sabe por quê, irmãos? A mulher, ela é a parte mais frágil. Por mais que eles tentam destruir isso aí, mas a mulher é a parte mais frágil, sim. Tem coisas que nós homens suportamos, que mulher não suporta. Tem coisas que nós conseguimos ouvir, absorver e falar: não, vamos por aqui. Tem coisas que a mulher já não consegue, e isso é normal da mulher. Agora, diga-se de passagem, tem hora que a gente está doido, desbaratinado de um lado para o outro, vai para lá, vai para cá, senta um pouquinho, conversa com a mulher e fala assim: não, filho, vamos fazer assim, 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 vamos mexer aqui, que você... resolveu. Sabe por quê? Ela está no papel dela de ser sábia, ajudadora, edificadora da sua casa. Sabe, irmãos, então quando os papéis estão invertidos, há uma possibilidade gigantesca de estar mostrando que a casa não está construída na rocha, e se vier esses problemas, essas lutas, ela vai ter uma grande ruína, infelizmente. Então, irmãos, nós precisamos de ter os nossos papéis assumidos, cada um dentro daquilo para qual foi chamado. Como eu disse, o homem, sacerdote, cabeça da casa; mulher, sábia, edificadora; filhos, herança do Senhor, mas tem que honrar e respeitar pai. Infelizmente, como eu disse, muitas casas estão indo à ruína por causa dessa inversão de papel. Irmãos, eu não tenho problema nenhum da minha esposa ganhar mais dinheiro que eu. Eu não tenho problema nenhum, porque eu entendo que se ela ganha, eu também estou ganhando. Mas tem lugares que infelizmente não é assim. E aí vai de cada um, irmãos. Mas o que eu quero dizer é, tem pessoas que tem hora que usam isso para humilhar umas às outras. Eu já vi muito isso acontecer. Eu ganho mais do que você, só. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Pode parecer algo simples, mas isso aí fere. Irmão, você é homem, você é pai de família. Tem homens aqui, pai de família, assim como eu. Ô, irmão, é fácil ser pai de família, irmão? É fácil ele ser pai de família? É fácil? É fácil, Marquinhos? É fácil, Marcelão. Rafael, tá o Dudu ali também. Irmão, não é fácil ser pai de família, não. Sabe, irmão, você ter que cuidar da casa, cuidar da família, sabe, saber que você tem que trazer o sustento. Se não é na força, não, é Deus que provê, mas deixa a gente não sair para trabalhar, ainda chegar em casa, cuidar dos filhos, sabe, fazer as coisas, manter as coisas em ordem, para o nosso lar não capotar, para não cair. Irmãos, não é fácil ser homem, ainda mais nos dias de hoje. Por isso tem muitos que estão desistindo. Tem muitos que estão desistindo de ser homem. Isso tem de ser homem, é difícil mesmo, irmão. É difícil mesmo. Por isso que Deus nos dá aqui orientação aqui, ó. Viver em família também não é fácil. São conflitos. Irmão, só nós homens sabemos quão difícil é conduzir uma casa, uma família. E Jesus também sabia disso. Por isso que Ele nos fala: olha, vocês são cabeça, mas deixa eu ajudar vocês. Me convidem para fazer parte da sua casa, da sua família, que eu vou ajudar vocês. Porque não é fácil conduzir uma família, ainda mais nos dias de hoje, com tudo deturbado do jeito que está. Sabe, irmãos, não é fácil conduzir uma casa, não é fácil conduzir uma família. Às vezes nós, homens, nos deparamos em conflitos, em situações que nós ficamos, como diz o outro, como uma panela de pressão, a ponto de explodir. Por isso que nós precisamos de ter a nossa casa, a nossa vida, estabelecidas na rocha que é o Senhor Jesus. Em contrapartida, mulheres,
Quantas coisas mulheres às vezes seguram. E mulher, irmão, tem algo que o homem não tem. De identificar situações e possíveis situações que nós não identificamos. Mulher, irmão, ela tem um olho, que eu vou falar com você, é um negócio, só tem como vir de Deus mesmo. Que antes de passar daquele portão, já conseguiu fazer um check-in todinho aqui dentro, aqui, em tudo, em todas as coisas. Ela sabe quem está olhando para você. Você já estava andando com a sua esposa no shopping, às vezes ela fala assim, ó, fulano olhou para você ali. Quem já passou por isso aqui? Você está doido, mas... olhou assim. Mas gente, misericórdia, o que é isso, mano? Ó, está acontecendo isso, isso e isso. Dessa forma, fala assim, sangue de Jesus, essa mulher não está sozinha não. Mas isso é algo que Deus colocou na vida de vocês, mulheres preciosas, para você poder nos auxiliar, para vocês poderem nos ajudar. Porque, desculpa a expressão, nós homens, tem hora que a gente é meio lerdo mesmo em algumas coisas. Tem hora que a gente pega meio no tranco. Por isso que a gente precisa de vocês. Por isso que a gente precisa dos nossos filhos. Por isso que a gente precisa da nossa casa, da nossa família. Porque sem ela, e sem Cristo e sem ela, nós vamos perecer e vai ser grande a nossa ruína. Então, irmãos, tomem muito cuidado com os papéis investidos. Tomem muito cuidado com os valores investidos. Tomem muito cuidado com as autoridades que é para você exercer e às vezes você está terceirizando, não funciona. Sabe, irmãos, isso gera um conflito muito terrível. Irmãos, eu passei por uma situação na minha vida, e eu não tenho vergonha de falar isso aqui, que serve de aprendizado. Eu não sei aqui se a maioria sabe, ou se todos sabem, eu trabalho por conta própria. Assim como alguns irmãos aqui, tem empreendimento, que a gente cuida, né? Não é nosso, é do Senhor, que a gente cuida. E aí, irmãos, eu sempre fui aquele tipo de pessoa assim, ó, esse negócio de dinheiro, esse negócio de finanças, eu não quero nem saber. Para mim, se tiver pago lá os fornecedores, os prestadores de serviço, se tiver tudo ok, beleza. Vida que segue, nem preocupe com dinheiro para mim, para nós aqui, não esquenta a cabeça não, deixa aí, eu não quero saber de nada disso. E assim eu fiz, irmãos, eu tinha aplicativo no meu telefone lá, que dava acesso a conta, os negócios. Eu durante 2 anos nessa outra empresa que a gente trabalhou lá e tudo, eu nunca abri o aplicativo uma vez para olhar lá, se estava com dinheiro, se não estava, se estava suprido, se não estava. Eu só chegava e perguntava, Carol, e aí, como é que tá as coisas aí? Tá tudo pago, tá tudo certinho, tá? E tinha as reuniões lá, enfim. Só que tinha algumas coisas que eu que tinha que decidir, que eu que tinha que ir lá e falar, não, é assim, desce dessa forma. E a gente tinha 2 sócios, e esses 2 camaradas estavam arrancando sangue na muleira da Carol, e o camarada aqui, o gente boa aqui, estava, não, tá tudo pago, tá tudo certo, vida que segue. E a minha esposa estava recebendo uma sobrepressão na vida dela, que ela estava a ponto de explodir, estava a ponto de adoecer, porque o bonitão aqui não assumiu o lugar que ele tinha que assumir dentro daquela empresa. E isso estava gerando um desgaste na minha esposa, estava gerando uma situação nela. Para mim estava tudo muito bem, tudo muito bacana, mas tinha meses que tinha que desdobrar, que ela tinha que fazer coisas que eu que tinha que chegar lá e falar, não, vai ser assim, assim, assim. Mas eu fiz o quê? Peguei a minha autoridade e falei assim, toma aqui, ó, você que resolve isso aqui para mim. E isso estava arrebentando com ela, estava matando a minha esposa, estava destruindo ela, minha esposa estava adoecendo por causa disso. E aí foi um alerta para mim, falei, opa, pera aí, tá errado, tá errado. Quem tem que estar nesse lugar aqui é eu. Até que eu tomei a decisão. Eu falei, opa, peraí, calma aí. Eu não posso fazer isso. Eu não posso exercer dessa forma. Eu estou destruindo a minha esposa. Eu estou machucando a minha esposa fazendo dessa forma. Irmão, parecia ser algo errado que eu estava fazendo? Aparentemente não. Eu confiei na minha esposa e eu confio, tá, irmãos? Eu confio, tudo que é finança, seja o que for. Se a minha esposa chegar lá e falar assim, ó, nós vamos fazer dessa forma, eu faço, porque nós 2 somos um. Não tem aquele negócio dela vai para lá, eu vou para cá. Não, nós 2 somos uma única, um único. E aí, irmãos, eu cheguei e falei, não, Carol, eu entendi. Ela falou, ó, ela chegou para mim e falou assim, ó, a partir de hoje, eu não vou ficar mais no lugar que é seu, porque isso está me matando. E na hora aquilo ali para mim, irmãos, foi a mesma coisa de eu tomar um tapa na cara. Eu olhei e falei, parei na hora e fiz uma reflexão, falei, e não é que é mesmo? Eu estou delegando algo, estou colocando algo para a Carol fazer que não é da alçada dela. Ela está no lugar errado. O lugar dela foi das vezes que eu cheguei e ela me orientou a fazer algo. Eu falei, opa, Carol, isso aí é bom, vamos fazer isso aí. E fizemos. E aí, irmãos, assim eu fiz e dessa forma eu estou fazendo. Sabe, agora eu estou assumindo mais os negócios, embora para mim, irmão, custa demais, tá? Porque, nossa, eu vou falar que isso é um negócio. Esse trem para mim de mexer com esse negócio me deixou... Mas enfim, eu estou passando por cima disso, estou indo...
porque eu vi que era algo que se eu deixasse com ela, da forma que estava, ela ia sofrer e não estava certo. Então, irmãos, os papéis invertidos têm destruído muita casa, têm destruído muita família. Nós precisamos de fazer uma reflexão na nossa vida. Por que você está querendo abandonar a sua casa e ir embora? Por que nós estamos querendo deixar tudo? Por que tem esposas que estão querendo abandonar os lares? Por que tem esposas querendo abandonar os lares? Por que tem filho que não está respeitando o pai? Por que tem filho que não está honrando o pai? Irmãos, tem muito filho aí que já fica assim, eu estou doido para dar a hora de eu casar e ir embora. E nessa aí, irmãos, acaba fazendo umas aí que eu vou falar com você. Casar, você tem que casar mesmo, viu, irmão? Casar tem que casar mesmo. Você é jovem aí, mas não faça isso por causa de uma sobrepressão ou porque você está querendo sair da sua casa. Porque não se engane você, o melhor lugar que tem para você estar, irmão, é dentro da sua casa. Te falo de verdade. Eu sou muito grato a Deus. Eu amo tanto os meus pais, irmãos. Mas tanto que eu casei, eu moro em cima da casa deles lá. Mas agora é sério. Eu fiz um compromisso. Eu falei com minha mãe e com meu pai um dia. Falei, olha, no que eu puder fazer, e é em comum acordo com a minha esposa, tá, irmãos? Não cheguei lá e eu botei banca, falei, vai ser assim, 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 não. Quem conhece sabe como que a Carol é com meus pais aqui. Sabe muito bem. Foi em comum acordo. Eu falei, olha, no que depender de mim, quando eu tiver fôlego de vida. E assim também, mesmo a pastora Natália que não mora lá, e a Luciana também. O nosso compromisso é de honrar o meu pai e a minha mãe, enquanto a gente tiver fôlego de vida e enquanto eles estiverem aqui com a gente. Seja da forma que for. E quando fala de honrar, eu já vou dar um conselho para você aqui, filho. Quando a palavra fala assim, honrar pai e mãe, ela não está falando assim, honra seu pai e sua mãe, se você entender que ele é o melhor pai do mundo. Honra seu pai e sua mãe, se você entender que ela te dá as coisas. Uma coisa, eu não estou te falando que você concordar com coisas que são erradas. Errado é errado e pronto, acabou. Mas honra, não está te dizendo para você honrar, só se tiverem esses atributos. Ele é o melhor pai do mundo, eu vou honrar. Não, não é o melhor pai do mundo, que se lasque para lá, você está errado e seus dias estão sendo diminuídos aqui na terra. Eu não estou falando para você concordar com práticas erradas. Eu não estou falando para você aceitar coisas que são inaceitáveis. Mas honra é honra e pronto, acabou. E isso é bíblico. Se você tiver um outro texto básico bíblico para provar o contrário, honra é honra. Não quer dizer que você honra, que você vai aceitar erros. Mas honra é honra, respeito é respeito. E é bíblico. Então o que nós precisamos aqui entender é que Jesus está nos chamando aqui para algo. Nós precisamos fazer uma reflexão e voltar a assumir os papéis. Se porventura nessa manhã você não está assumindo o papel que é para você assumir, você precisa assumir o papel que é seu. Você, homem, precisa assumir o papel na sua casa de cabeça, de sacerdote, porque há uma unção de Deus sobre a sua vida para isso. Mulher, você tem que assumir o seu lugar de sábia, edificadora do lar. Mulher sábia, submissa primeiramente a Deus e ao seu esposo. Porque se o seu esposo é submisso a Deus, não precisa ter medo de ser submissa a ele. E volto a dizer aqui para você, independentemente se você professa uma fé, se você diz ser cristão ou não, há uma unção de Deus sobre a sua vida, para você ser o cabeça da sua casa, da sua família. Mas um conselho aqui, Jesus, ele nos deixa. Você não quer que a sua casa seja em ruínas? Que você construa ela na rocha. E a rocha é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Verdade é, seja para aquele que é, para aquele que não é. As lutas, as dificuldades, elas vão vir. Mas vai depender de onde a sua fé está firmada. Se ela está firmada em Jesus, a sua casa não vai perecer. Mas se ela foi feita na areia, vai vir um vento, vai vir um rio, vai vir a chuva e vai derrubar a sua casa. E grande vai ser a ruína. Não espere a sua casa cair. Não espere a sua casa ser derrubada. Às vezes fala, pastor, mas eu construí a minha casa nos ensinamentos que meu pai me deu e você está vendo que a casa está ruindo? Que a casa está caindo? Então muda. Vamos começar a construir uma nova casa. Comece agora construindo da forma certa, com a base que é Jesus Cristo. Se coloque de pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida aqui, pela sua família. Irmãos, não tem muito segredo aqui não, sabe? Aqui só fala o seguinte, ó, aquele que ouve e pratica as minhas palavras,
eu vou assemelhar ele a um homem prudente. Eu sei que aqui nessa manhã nós temos homens e mulheres aqui de Deus. Temos homens prudentes aqui no Senhor, homens sábios. Homens de verdade, homem que não abandona a sua casa, suas famílias. Aqui nós temos homens corretos diante da sociedade, mas também diante de Deus. Aqui nós temos homens que estão dispostos a dar a sua vida pela sua casa e pela sua família. Aqui nós temos homens aqui que estão dispostos a qualquer sinal de ameaça contra a sua casa e contra a sua família, você intervir, eu tenho certeza disso. Mas como intervir mediante uma luta que nós não conseguimos vencer na força do nosso braço? Você só vai conseguir blindar a sua casa, você só vai conseguir livrar a sua casa desses ataques aqui, a qual a palavra de Deus falou, para você não se tornar uma grande ruína, se Jesus estiver na sua casa, se Jesus for a base da sua família. Se Jesus for a base da sua família, você vai passar por todas essas lutas, por todas essas dificuldades, e você será prudente. O que é um homem prudente? É um homem sábio. Você vai saber dizer: isso aqui entra dentro da minha casa, isso aqui não entra, isso aqui pode, isso aqui não pode. Esposa, isso aqui está certo. Esposa, isso aqui está errado. Filho, baixa a sua bola aí, calma aí, fica tranquilo aí, não é assim não. Nós precisamos entender que as lutas, as dificuldades, elas vão vir. Mas se você tem a sua vida, se você tem a sua casa alicerçada em Cristo Jesus, ei, não vai ser ruína, não, muito pelo contrário. Mas muitos vão olhar e dizer: o mundo está virado, está do jeito que está, mas ali existe uma família bendita no Senhor, ali existe uma casa que é a paz, que é a alegria, que é a prosperidade. É isso que Deus está nos chamando nessa manhã. Você homem, você esposa, você que está aqui representando a sua casa, a sua família. Tome a decisão hoje de colocar a sua casa, a sua família na rocha que é Jesus Cristo. Isso é uma decisão individual que cada um de nós aqui devemos tomar, no nosso particular. E às vezes você aí, homem, a sua família está esperando você tomar essa decisão. Às vezes nós estamos vivendo em papéis invertidos dentro da nossa casa, da nossa família. Isso vai acabar nos gerando uma ruína grande e terrível. Mulher, você precisa assumir o seu lugar. Homem, você precisa assumir o seu lugar. Filho, você precisa assumir o seu lugar. Aqui foi bem claro: a chuva vai vir, as lutas vão vir, para o prudente e para aquele que é insensato. Mas os resultados são diferentes. Sua casa vai ser bombardeada, já está sendo, mas o que vai ser o resultado é se você está com ela na rocha ou não. Então nessa manhã eu queria orar por você e pela sua família. Você que está com a sua família, eu queria convidar você a algo sem te constranger, tá? Só para você ficar mais pertinho de mim. Você der a mão a esse familiar seu, e você vem aqui à frente, que nós queremos orar pela sua vida. Dá a mão para ele aí, vem cá. Chega aqui pertinho. Une aí a família. Queria desafiar você, irmão. Sai do seu lugar, nem que você dá um passo para frente aí. Sabe? Dá a mão a esse familiar seu aí. Sabe, irmãos, olha, todos nós aqui somos uma grande família em Cristo Jesus. Todos nós aqui somos uma família em Cristo Jesus. Somos membros de um corpo. E qual é esse corpo? É a igreja de Cristo. Quem é o cabeça? É Jesus. Nós aqui todos os dias, nós tomamos uma decisão de orar pela vida de todos vocês. De toda a sua casa, de toda a sua família. Mas mais do que eu orar, irmãos, é cada um de nós assumir e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos disse aqui. O homem prudente, ele ouve e pratica. O insensato, ele ouve e não pratica, mas a ruína é muito grande sobre a casa dele. Então nessa manhã eu tenho certeza que aqui tem famílias que estão ouvindo e praticando a palavra de Deus. A sua casa não vai ser ruína, irmão. Vai vir chuva, vai vir sol. O que é isso? É as lutas, as dificuldades que vêm. Vão vir. Mas vocês não vão
vocês não vão sucumbir, vocês não vão ser destruídos, porque eu tenho certeza que vocês estão decidindo ter a sua vida, a sua família na rocha que é Cristo Jesus. Eu queria que nessa hora a gente orasse aqui unido. E você que está aqui, você homem, você aí com as suas palavras, pastor, mas eu nunca orei antes de você orar. Não, você sabe, irmão. Você sabe o que é oração? É falar com Deus. E se você quiser que Deus seja a base da sua casa, da sua família, sendo como esse homem prudente aqui, você vai simplesmente falar assim: Jesus, eu sou o cabeça da minha casa, mas eu quero que o Senhor seja o meu cabeça. Eu quero que o Senhor seja a base da minha casa, a base da minha família. Você começasse a falar isso agora com as suas palavras aí, desse jeito. Pastor, mas seja no seu coração, seja na sua mente. Irmão, Deus ouve de várias formas que você fala com Ele. Não quer dizer que eu tenho que orar gritando aqui que Deus vai estar ouvindo mais não, irmãos. Deus, Ele quer ouvir o seu coração. Então nessa manhã, faça isso. Eu vou dar esse tempinho aí para você. E você mulher que está aqui, você vai orar falando: Senhor, me ajuda a continuar sendo uma mulher sábia. Senhor, eu quero estar no meu lugar, onde o Senhor me chamou, aonde o Senhor me designou para mim estar. Vai falando com o Senhor, falando: Senhor, me ajuda a cuidar desse sacerdote, dessa casa, que é o meu esposo. Me ajude, Deus, a deixar ele mais tranquilo. Vai falando aí com o Senhor. Agora você, filho, começa a orar pedindo a Deus para te ajudar você a honrar mais o seu pai e sua mãe. Comece a entender que você é herança do Senhor. E você é um bem que Ele nos dá. Comece agora a pedir ao Senhor para te dar sabedoria, você filho, para você honrar o seu pai e sua mãe. Sabe por quê? É um mandamento aqui, com promessa, dizendo que os seus dias vão ser prolongados. Agora, se você não honra, os seus dias são encurtados sim, e você não vive em paz, você não vive feliz, e consequentemente, o dia que você tiver a sua casa, a sua família, você vai colher das mesmas coisas que você plantou. Isso é incontestável, isso é fato. Então você precisa entender isso, cada um no seu papel. Você, homem, vai dizendo: Senhor, eu decido assumir o meu papel dentro da minha casa. Eu decido ser sim um homem fiel, íntegro, temente ao Senhor. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, íntegros, retos, temente, nós desviamos do mal. E consequentemente a nossa casa, a nossa família, ela desfruta dessa aliança.